Para a pecuária bovina brasileira, a questão das exportações é um item extremamente importante. Mercado interno enfraquecido, problemas econômicos, PIB que não decola, tudo isso acaba atrapalhando o consumo interno no Brasil, então a exportação passa a ter um papel extremamente importante. Eu vou pedir para colocar uma tela, a primeira tela mostra o seguinte, as exportações do Brasil, quando começou com a China. Bom, vamos lá. Por que a China é tão importante? Se você olhar, vamos pegar a soja, por exemplo. A soja, em 1990, nós produzimos alguma coisa por volta de 20 e poucos milhões de toneladas de soja. A partir daí, a China, nessa mesma época, a China teve aquele boom de crescimento. Nesses 30 anos, a China cresceu mais de 9% ao ano, o PIB chinês, e criou uma classe média chinesa forte. Houve uma urbanização, teve anos que quase 20 milhões, 22 milhões de chineses saíam do campo, vinham para a cidade. Ou seja, aumentou a demanda, especialmente por proteína. E proteína, nós precisamos de quê? Para produzir carne, precisamos de soja, precisamos de farelo de soja. Então, por isso que cresceu tanto a soja. O Brasil pulou, então, daqueles 20 e poucos milhões para 118 milhões hoje. E o grande importador do Brasil, o grande demandador de soja foi a China. E esse processo está acontecendo agora com a carne bovina. Se vocês lembrarem, até 2014, a China tinha trancado as importações de carne bovina brasileira em função daquele problema que deu no Paraná. A partir quando houve a Copa do Mundo, veio o Xi Jinping, o grande timoneiro da China, veio aqui no Brasil, o que aconteceu? Acertou com o governo brasileiro que ia tirar o embargo da carne brasileira. Demorou um pouquinho de tempo, saiu o embargo, praticamente nós começamos a exportar em 2015. 2015, nós estamos há 3 anos, praticamente um pouco mais de 3 anos em relação à quebra do embargo. Hoje a China, de janeiro a agosto desse ano, ela importou 191 mil toneladas, ou seja, passou a ser o primeiro importador do Brasil. Com um detalhe, nós temos apenas 16 frigoríficos habilitados para exportar para a China, 16. Tem mais 11 que já foram pré-habilitados, porém ainda não foram habilitados e, consequentemente, não podem exportar ainda para a China. Só que, nesse acordo sanitário entre Brasil e China, ficou acertado o seguinte, os animais que forem abatidos com destino no mercado chinês não podem ter mais que 30 meses de idade, não podem ter mais que 2 dentes definitivos. Ou seja, eles querem animal precoce. E hoje, essa carne nossa, nós estamos disputando com todos os países do mundo, especialmente com a Austrália, com o Uruguai. Agora a União Europeia está tentando entrar também no mercado chinês. Por quê? Porque vai ser o grande mercado de carne no mundo. A China importou no primeiro semestre 460 mil toneladas de carne. Olha, 190 mil só do Brasil. Ou seja, nós estamos com mais de 40% das importações chinesas são oriundas do Brasil. Nós temos que abrir o olho, porque os concorrentes nossos vão querer botar chifre em cabeça de égua. Eles vão procurar confusão com a carne brasileira. Então, nós temos uma obrigação de cuidar disso. E isso abriu um grande mercado para a novilha no Brasil. Hoje, por que a novilha está tão remunerada? Uma das razões, e com certeza uma das principais, é essa questão. Ou seja, se você produzir uma novilha com bom acabamento, normalmente dá padrão de exportação para a China. A outra tela, por favor. Hong Kong. Hong Kong é uma província independente na China. Ela foi durante 100 anos colônia inglesa, voltou para a China, só que Hong Kong é um grande entreposto que tem na Ásia, ou seja, ele importa produtos, tem 5 e poucos milhões de habitantes, processa e reexporta para outros produtos, faz o sistema de drawback. Então, Hong Kong importou 168 mil, soma 168 mil com 190, estamos falando de 358 mil toneladas. Quanto que o Brasil exportou ano passado, janeiro a agosto? 704, ou seja, a China, que Hong Kong e China é a mesma coisa, importou a metade da carne bovina brasileira. Então, o papel que o chinês tem hoje é extremamente importante. Tempos atrás, nós fazíamos uma entrevista com a Dida Agrícola brasileira lá em Beijing.
E ela comentava conosco o seguinte, uma das alternativas que deveria acontecer no Brasil seria joint ventures entre grandes distribuidores de carne na China com frigoríficos. Não precisa ser os mega frigoríficos brasileiros, com frigoríficos médios. Para quê? Para que entrasse com um produto já pronto diretamente na gôndola do supermercado, com marcas chinesas, etc. Infelizmente, pelo que eu sei, até agora não andou esse processo, mas deveria andar. Nós deveríamos estimular joint ventures entre esses distribuidores de carne na China e os frigoríficos nossos. Tudo isso ajudaria a consolidar esse mercado. Lembrando também que Hong Kong é que importa 95% dos miúdos de carne de gado bovino que sai do Brasil, vai com destino a Hong Kong. Aqui no Mato Grosso do Sul, um frigorífico se habilitou junto ao CIF, conseguiu todo o processo de habilitação. Hoje ele pega os miúdos de vários frigoríficos do interior do estado e processa e exporta. Esse é um caminho, ou seja, nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. Um caminho é esse. Outro caminho, 30 anos atrás, um grande frigorífico, na época a Sadia, ela montou uma churrascaria na Praça da Paz Celestial, lá em Beijing. Para quê? Para mostrar aos chineses a carne que o Brasil produz. Eu acompanhei aqui no Brasil algumas missões chinesas. Quando eu levo eles numa churrascaria rodízio, dá gosto de ver. Não tem espeto que não passe que eles não mandam baixar. Por quê? A nossa carne agrada, a nossa carne é produzida em capim. Nós temos um boi verde amarelo. A maior parte do tempo é em cima do capim. No finzinho nós damos um acabamento com grãos. Isso o europeu não tem, o americano não tem. O Uruguai tem. O Uruguai é fora de série. O Uruguai é um país excepcional, tem uma pecuária, mas o Uruguai não tem espaço, não tem território para poder aumentar tanto a demanda. Agora, a Argentina está voltando ao mercado, depois daquela praga dos quiches que eles tiveram. Os países da América do Sul sempre tem uma praga de vez em quando para não perder o hábito. Então, depois que saíram os quiches, está voltando a pecuária da Argentina. Então, o Brasil tem que se preparar. A China, a exemplo da soja, que é o grande comprador de soja do Brasil, ela se consolida como uma grande compradora de carne bovina. Temos que atender bem os chineses e uma parceria, uma complementaridade de economias, a brasileira com a chinesa. Eles nos vendem equipamentos eletrônicos, médicos, um monte de coisa. E nós vamos vender alimento para eles, graças ao trabalho do senhor e da senhora aí.